No modelo de educação antigo, os filhos obedeciam os pais através do medo. Eles só aceitavam o que era imposto para eles porque eles tinham medo dos pais. Então, os pais conquistavam as crianças ou por uma chantagem de, olha, faça isso que eu te dou um prêmio, ou uma punição, que continua sendo uma chantagem. Se você não fizer isso, eu vou te dar um castigo. E a gente cresceu através desse modelo. Então a gente passou a acreditar que isso é uma verdade absoluta. A gente acredita que para a criança respeitar o próximo, ela precisa se sentir inferiorizada, ela precisa se sentir menor. Isso não é verdade. Se a gente for pensar também como modelo de sociedade das pessoas que moram no Brasil, culturalmente, a gente também acredita que para respeitar regras e limites, a gente tem que ser inferiorizado. Então, quando a gente está numa situação onde a gente se sente insatisfeito, a gente tenta o quê? Inferiorizar o outro para fazer valer o que a gente está falando. Ou quando a gente não está sendo visto, a gente avança sinal, a gente não respeita regras, se não tem nenhum policial controlando. Por quê? Porque a gente está acostumado com esse modelo de submissão. E nesse modelo de submissão, a gente só segue se tiver alguém vigiando, porque é através do medo. Então, se a gente não tiver com medo, a gente não vai seguir aquilo. E aí vocês percebem que isso só demonstra na sociedade, na política, em relações interpessoais, que esse é um modelo falido, que esse é um modelo que já demonstrou-se na prática que não funciona. Quando as regras são impostas pela força bruta, não existe uma relação de respeito mútuo, que é o que a gente busca com a nossa criança. Então, esses fatores acabam fazendo com que a gente crie uma falsa crença, onde os nossos filhos precisam enxergar a gente como se a gente estivesse num pedestal e eles estivessem abaixo da gente e a gente estivesse olhando para cima, e esse nosso poder precisa sempre existir para que eles aceitem o que é imposto. E isso é um modelo cansativo, é muito exaustivo para os pais. É um modelo que você precisa sempre pensar em punições, pensar regras diárias que deixem claro que a criança, o adulto manda e a criança obedece porque tem juízo. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí, muitos acabam ouvindo isso e entrando em pânico. Então, logo que eu trago esse assunto, muita gente já tapa o ouvido e fala assim: pronto, lá vem ela falar de permissividade e é por isso que o mundo tá como tá. A proposta não é essa, a gente pode encontrar um meio termo, a gente não precisa ser 8, 80. Então já foi visto que esse modelo 80, que era um modelo que hostilizava a criança, diminuía a criança, tirava o direito dela de construir o seu eu pessoal, porque ela nascia para atender às expectativas do adulto. Então ela tinha que construir-se como um eu pessoal através das expectativas do adulto. Então ela não era ela mesma, ela era o que o adulto esperava que ela fosse. A gente não precisa também descambar para uma criança que faz o que quer, que tudo que o adulto fala, se ela chora, é trauma. A gente não precisa ir para esse extremo. Então, a gente precisa entender que a criança, ela precisa enxergar o adulto como autoridade, sim. Quando a gente fala que é uma relação de igual para igual, a gente está caindo para permissividade, porque a gente precisa ser franco. Não é igual para igual. Pessoas diferentes a gente trata de formas diferentes. O seu filho não tem a maturidade de um adulto, ele não tem a formação do corpo de um adulto, então ele não pode ser tratado como um adulto, ele não tem o cérebro do adulto. Então, a sua posição dentro de casa é diferente do que a do seu filho. As suas responsabilidades são diferentes e seu poder de escolha é diferente. E esse é um discurso falho de algumas educadoras e alguns modelos que surgiram nessa nova forma de educar. A criança precisa sim enxergar os pais como autoridade e não é uma relação de igual para igual, é uma relação diferente. Porém, em qualquer relação, mesmo onde existam pessoas diferentes, a base é o respeito. Vocês perceberam a diferença? Então, não é porque eu tenho uma voz de autoridade, não é porque eu preciso tomar decisões pelo meu filho, não é porque eu sou responsável ali daquela situação que eu preciso desrespeitar. Isso só vai mostrar para o outro como eu não tenho maturidade emocional, como eu não sei exercer uma função de poder, como eu não sei exercer um papel de professor. Quando a gente acaba descambando ou para uma autoridade ou para uma permissividade. Então, gritar
gritar não faz de você uma pessoa com autoridade, bater não faz de você uma pessoa de autoridade, punir não faz de você uma pessoa com autoridade. Assim como deixar de corrigir o seu filho não faz de você uma pessoa respeitosa. Pelo contrário, você está desrespeitando o seu filho. Porque ele devia estar aprendendo dentro de casa regras e limites. Ele devia estar aprendendo dentro de casa o que é certo ou errado. Devia estar aprendendo dentro de casa o que é não. E ele não está aprendendo. Ele vai ter que aprender batendo a cabeça na rua. E isso também não é justo com o seu filho. Então, diferente de você assumir um papel de imaturidade, onde para exercer a autoridade você bate, grita, você precisa se enquadrar quase como um professor. Um professor que tenha paciência para ensinar, que tenha firmeza e que saiba que é justamente porque é autoridade, justamente porque a criança é imatura e porque a criança deve obedecer às regras e se submeter às decisões do adulto, é por isso que essa autoridade tem que ser extremamente amorosa e respeitosa. Porque a gente não sente quase não, muitas vezes a gente sente raiva, se sente impotente quando a gente está no comando de alguém e essa pessoa é injusta com a gente. Por isso que essa pessoa que está no comando, ela precisa ter um cuidado extremo com a gente, porque a gente está arcando com as consequências das decisões dessa pessoa. E aí, imagina nos governos que a gente passa, né? Então, trazendo assim para um âmbito para vocês entenderem a situação, trazer um exemplo prático. É muito triste a gente ter que se submeter aos governos que a gente vem se submetendo, porque eles têm poder e a gente é obrigado a obedecer porque eles estão no poder. Agora, tirou aquela pessoa do poder, a casa cai, porque eles não têm autoridade sobre ninguém. Eles têm uma cadeira ali, mas eles não têm o respeito da população. Enquanto que outras pessoas que já tiveram no poder tiveram o respeito da população, porque eram pessoas que se valiam ser respeitadas. Vocês estão percebendo a diferença e conseguindo entender os pontos que eu quero trazer aqui? Vou trazer um exemplo prático aqui com o seu filho, tá? Para vocês entenderem o ponto que eu tô trazendo. Quando você vira pro seu filho e fala assim, porque eu estou mandando, é muito injusto. Ele é obrigado a obedecer o que você está mandando, porque você pode sim tirar a comida dele. Você tem total poder sobre seu filho. E isso é muito doido. Por que que o adulto ele tem tanto medo de uma criança de 2, 3 anos? O discurso do adulto é um discurso de medo perante uma criança pequena, porque os adultos falam assim: vai ficar sem controle, vai bater em você. Meu Deus, por que esse medo todo da criança? A criança não tem nem o córtex pré-frontal formado, ela não tem nem o lado racional do cérebro formado, ela nem consegue te manipular. Por que esse medo todo da criança? Esse medo todo da criança só mostra como somos crianças grandes ainda. Porque eu não me sinto capaz de ser manipulada por uma criança de 4 anos. Eu não me sinto. Assim, a criança não consegue me manipular. É mais fácil eu conseguir manipular a criança. Então é muito doido como a gente começa a inverter os valores e colocar um óculos embaçado da realidade por muitas coisas que a gente ouviu na nossa infância e que a gente ouve as pessoas falar. E que se a gente para um pouco para ouvir e tentar entender, não tem muita base. Por exemplo, quando você fala assim para o seu filho, desliga a TV agora, porque eu sou sua mãe. Como assim? E só porque você é mãe dessa criança, ela tem que te obedecer cegamente? Não, ela tem que ser grata por todo o seu esforço, com certeza. Aí, de novo, os extremos, né? Quando eu falo, ela não tem que te obedecer cegamente, isso não significa que ela não te deva o respeito, isso não significa que ela não deva ser grata por tudo que você faz, reconhecer todo o seu esforço. Não, ela precisa de tudo isso, mas você também precisa entender que é uma relação, e nessa relação o seu filho também tem alguns direitos, né? E ele tem direito de entender que ele precisa desligar a TV porque vocês combinaram que era 30 minutos por dia, porque senão pode prejudicar a vista dele, pode prejudicar a formação do cérebro dele. Ele também quer entender essas coisas. Então, essa educação lá de trás, ela massacra a dignidade da criança, porque ela tem um discurso de ódio, ela tem um discurso que coloca os pais e os filhos de lados opostos, quase
que em uma guerra diária. Isso é exaustivo para ambos os lados. E aí, eu vou trazer aqui mais exemplos, mas o importante é refletir por que vocês chegaram a essas falsas crenças. Entender de onde vêm essas crenças, tá? Porque muitas das nossas crenças a gente não sabe de onde vem, por que a gente acredita naquelas verdades. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu tenho um convite para te fazer. Estou preparando um novo evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer seu filho de 0 a 6 anos respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Se você quer participar, basta clicar no link da descrição desse vídeo, que ele vai te levar para uma página onde você vai poder realizar a sua inscrição. Te espero!